Nossas fontes para falarmos com o nosso Deus. Em seguida, nós começamos os nossos momentos de louvor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós de estarmos na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Mas primeiramente nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor morreu na cruz do Calvário para salvar a cada um de nós. E hoje nós estamos aqui na tua casa para receber as bênçãos que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Fique conosco, nos proteja, abençoe também as nossas visitas, que elas possam, Senhor, se sentir bem e possam voltar mais vezes. Muito obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos louvar o nome do nosso Deus. Eu vou ficar aqui desse lado, que é melhor. Os irmãos têm alguma escolha? Pode ser ao olhar para a cruz? Então vamos lá, ao olhar para a cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas
8, Jesus, tu és a minha vida? Então vamos lá. Glória a Deus. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu Jesus, tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor da aprovação. Jesus, tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida no meu ser. Jesus, tu és a minha vida. Amém? Amém. Sorteio? Os números é de... Não vai ter? Então vamos lá. Não vai ter o sorteio porque nós temos 2 visitas, tá? Então nós vamos pedir para que essas 2 visitas venham aqui à frente para escolher o seu brinde. Então qual o nome dele, Rafa? O Eric, para vir aqui à frente, por favor. E a nossa irmã, que está ali junto com a esposa do Efraim. É para escolher. Para vir buscar o seu presente. Podem vir. Eu quero ir junto.
Fiquem à vontade, vocês podem escolher o presente de vocês, tá bom? Muito bem, o livrinho, a irmã pegou a Bíblia? Então tá bom, que Deus abençoe vocês, viu? Parabéns. Neste momento nós vamos cantar o nosso hino inicial, Tudo por Ele. Ao som do CD, nos coloquemos em pé. Vamos fazer silêncio lá no fundo, por favor. Vamos nos colocar em pé? Nos rendemos, é tudo por Ele.
Vamos nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, prostrado de joelhos, mais uma vez nós estamos para te pedir perdão pelos pecados. Abençoe, ó Pai, o Efraim, que trouxe, Senhor, a mensagem, que possa, ó Pai, calar fundo aos nossos corações e que possamos sair da tua casa saciados da tua palavra. Abençoe a cada família aqui representada, abençoe aos enfermos, Senhor, que o Senhor possa, com a sua santa mão poderosa, estar confortando, Senhor, a cada um deles e a cada um de nós. Nos proteja, nos guarde, fique conosco, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Neste momento, nós vamos ouvir uma mensagem musical com a Jaqueline. Som? Ai, irmãos, eu nunca me acostumo. Sempre fico nervosa. Pode pôr. Somente o que agrada o teu querer, o teu amor me convidou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí e levantei, mas o pecado me chamava e quando via já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas pra seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir.
Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para mesmo sendo pecadores, é possível amar esse Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Deus te abençoe. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo se faça presente na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está mais feliz, diga Ele voltará. Ele voltará. Ô glória. Amém? Amém. Essa é a maior esperança que um cristão pode ter em sua vida. Amém? Amém? Apressar e aguardar a volta do nosso querido Pai. E também creio que para você que está me vendo nesse momento, aí do outro lado da telinha, né, do Facebook, né, e também posteriormente mais tarde pode, quem sabe, estar vendo depois no YouTube, né, que essa também seja a tua maior esperança, né, de ver o nosso Senhor Jesus voltar em nossos dias. Amém? Essa é a nossa maior esperança. Nós ansiamos e aguardamos por essa esperança. Nossos pais, né, já caminharam nessa esperança de ver Jesus voltar em seus dias, porém eles descansam no pó, mas mesmo assim estão aguardando o Rei da vida, o doador da vida, né, para chamar eles à vida e dar a eles o lar da eterna felicidade. Amém? Então, o tema de hoje, meus queridos, o tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre a respeito da morte, né? Será que eu e você, que estamos vivos, podemos nos comunicar com os mortos? Será que os mortos podem nos entrar em contato conosco? Será que existe alguma possibilidade disso acontecer? É o que nós veremos hoje através da palavra de Deus. Amém? Amém. Então vamos curvar as nossas frontes para falarmos com Deus em oração. Querido Pai, aqui está o teu povo, e agora esse povo querido, esse povo abençoado, esse povo que o Senhor comprou e resgatou com teu precioso sangue, está aqui para estudar mais um pouco da sua palavra. Peço também uma bênção todinha especial para esta igreja do Jardim Esmeralda. Que o Senhor, que teu santo e bom Espírito desça com muita força, com muito poder, assim como desceu lá nos dias do nosso Pentecoste. Que o Senhor desça aqui, que o Senhor derrame o teu bom e santo Espírito neste lugar, para que deste lugar o teu evangelho seja espalhado pelas outras pessoas. Abençoe cada pessoa que está aqui presente, abençoe o Eric, também a dona Ângela, que são os nossos visitantes dessa noite. Que o Senhor esteja no meio de cada um de nós, que eles se sintam bem em nosso meio, que eles venham mais vezes amanhã, depois e etc. Mas que eles se sintam bem em nosso meio e que a pessoa maravilhosa do teu Santo Espírito esteja também em nosso meio. Amém. Que o seu Santo Bom Espírito nos use nesta noite para falarmos aquilo que tu desejas ao nosso coração. Amém. Que o Senhor fale somente aquilo que precisamos ouvir. Amém. Que a tua palavra, ao ser aberta, seja a voz do Espírito Santo nos dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém. Que teu Santo e Bom Espírito nos unja, nos capacite, nos dê o poder necessário, que
que havemos de ter para pregarmos o Evangelho. Como diz João Batista, convém que eu diminua e que o Senhor cresça. Amém. E que nessa noite o Senhor seja grandemente honrado. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, então, estão todos preparados? Amém. Vamos apertar o cinto para essa viagem? Então vamos lá. Hoje o tema é sobre se pode haver uma comunicação, né, entre os mortos com os vivos e os vivos com os mortos. Então temos aqui um caso que aconteceu no ano de 1976. Creio que muitos de vocês, de repente, pode ter visto essa reportagem, esse caso, né, naqueles dias, né, no período do ano 70. José Divino Nunes matou Maurício G. Henrique usando a arma do pai de Maurício. Isso foi no ano de 76. E aqui está o médium Chico Xavier. Chico Xavier, ele psicografou as cartas de Maurício, ou seja, ele usou a pessoa do Maurício e a consciência do Maurício, lembrando que Maurício já estava morto, né? Mas ele psicografou as cartas, ele se colocou no lugar de Maurício para relatar os fatos da morte, né? Ele se colocou no lugar do morto, né, para relatar os fatos que ocorreram durante a morte ali, né? Durante o processo, a discussão, né? A discórdia ali, né? Então ele se colocou no lugar do morto, né? Aqui está a assinatura de Chico Xavier e aqui esta é a cédula de identidade de Maurício. Você pode ir. Aqui está. Aqui está uma reportagem que na ocasião eles fizeram, né? Porque esse acontecimento repercutiu no país todo, aqui no Brasil todo, né? E até de repente fora do país também, né? Então várias emissoras de TV eles deram importância a esse fato, né? Então vamos, é um vídeo, você pode dar o play aí. A de Bastos foi convocada a fazer um plantão em todas as varas criminais de Goiânia. Um dos processos era justamente o caso que se tratava do rapaz que matou o amigo. E pela primeira vez na história da justiça brasileira, nos autos constava uma carta escrita pela vítima depois de morta. Eu peguei o processo, olhei assim a primeira vista, achei o processo meio complicado, eu afastei, deixei para depois. Decidi todos os processos e voltei nesse. Quando eu comecei a estudar o processo, analisar as provas, porque eu sempre fui criterioso nessa análise, eu esbarrei com a carta psicografada que o advogado havia juntado os autos. E essa carta me chamou a atenção, porque o morto estava narrando os fatos igualzinho o acusado havia dito no seu interrogatório. Foi o que me trouxe, eu me lembro bem que um é a página 100 e o outro é a página 170. O interrogatório do rapaz na página 100 e a mensagem juntada aos autos nas alegações finais do advogado de defesa na página 170. Eu comecei a fazer análise do interrogatório e da mensagem e vi que coadunava certinho um com o outro. Eu pensei, mas como que o Chico teve acesso a essa declaração? Foram noites de sono para a melhor decisão. Dali o morto explicava as razões, os motivos de ele ter sido morto. Aí eu fui analisar, inclusive, a perícia feita pela polícia. Na perícia ele explicava a direção da bala, o jeito que foi dado o tiro, que também essa explicação técnica colaborava com as palavras dos adivinhos. Então eu vi que não foi intencional, não houve dolo, como nós podemos analisar dentro do
do direito, ele não teve aquela intenção de matar. O caso foi a julgamento 3 vezes e em todas José Divino foi absolvido. Nas 2 primeiras pelo juiz Orimar de Bastos e numa terceira, já em júri popular, o rapaz foi considerado inocente por 6 dos 7 jurados. O promotor nem quis recorrer da decisão e depois de 4 anos, a justiça encerrou o caso. Ou seja, pela carta de Chico Xavier, José Divino Nunes foi declarado inocente. Foi declarado inocente diante das alegações que o ex-juiz apresentou, né? Ele colocou lá nos autos, né? Mas creio que nesta noite você não veio ouvir, né, certamente, o Chico Xavier, né? Nada contra a pessoa dele, claro. Mas nós viemos aqui, né, para aprender o que a palavra de Deus nos diz sobre a morte, né? Temos aqui está os pais dele, de Maurício, né? Maurício morto, né? E aqui já é no dia 27 de maio de 78, ou seja, 2 anos depois da morte do filho que está aqui na foto, né? Então, eles aqui nessa ocasião, eles já estavam mais conformados com a ideia da morte do filho, né? Já que pela carta de Chico Xavier, inocentando assim o José Divino, eles não mais, eles aceitaram isso, né? Essa decisão judicial, né? E aí então eles estão aqui com essa foto, né? Já um pouco mais, digamos assim, tranquilos, né? Diante da situação, né? E hoje, em nossos dias, a ciência, ela com suas pesquisas, com seus avanços tecnológicos, né? Ela quer também alcançar o objetivo de poder dar vida àqueles que de fato morreram através da ciência. Mas eles nunca conseguirão isso. Por quê? Porque somente Deus é o doador da vida. Amém? Amém. Somente Deus tem a capacidade de gerar vida. E também, claro, obviamente, de tirar a vida. Então a ciência jamais terá acesso a essa prerrogativa, a esse direito que pertence a Deus. Nesse minuto que nós estamos conversando, nesses momentos que nós estamos passando aqui, 97 pessoas já morreram em 1 minuto, né? 6.000 estão morrendo por hora, nessa 1 hora e pouquinho que a gente vai passar aqui, 6.000 pessoas irão morrer, 140.000 pessoas morrerão por dia, ou morrem por dia. Ou seja, durante o dia de hoje, 140.000 pessoas morreram, né? E 1 milhão de pessoas morrem por semana. Lembrando que esses dados é mundial, a nível mundial. Então, todos esses dados são reais. Infelizmente, não gostaria, né, de apresentar esses números, né, mas eles são reais. Mas, e aí? Pelas cartas de Chico Xavier, nós podemos nos comunicar com os mortos. Mas, como eu já disse a vocês, né, e reitero de novo, né, a gente não veio aqui ouvir a Chico Xavier, não é a palavra final para nós, adventistas do 7º dia. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus, inspirado por Deus, e ela deve ser a palavra final. E aí, será que ela acompanha o raciocínio de Chico Xavier ou ela vai por outro caminho? Então, vamos abrir as Bíblias. Eclesiastes, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5
e 6. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Alguém achou? Se quiser ler, pode ler. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Alguém achou? Então vamos ler juntos? Os vivos, ao menos, sabem que vão morrer. Mas os mortos não sabem nada. Eles nem podem se lembrar de sua vida. Tudo o que fizeram em suas vidas, amar, odiar, invejar, já acabou, já passou. Eles já não têm nada a ver com a vida na terra. Então, a palavra de Deus, ela deve ser a palavra final no tocante não só à morte, mas em todos os outros assuntos relacionados com a humanidade. Então, pela palavra de Deus, nós já percebemos que não é possível manter comunhão, comunicação com os mortos. Há um outro texto também, na palavra de Deus, que eu gostaria que você desse atenção. Se encontra em Deuteronômio, último livro do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, o verso 9 até o 14. Leio a palavra de Deus que não volta vazia. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendais a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. A palavra de Deus nos diz, meus queridos, em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, que os mortos não sabem de nada. Em Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 a 14, nos diz que é pecado quem faz uma consulta aos mortos. Nós podemos ver isto como um exemplo, no livro de 1 Samuel, se você quiser acompanhar. 1 Samuel, capítulo 28, do verso 1 em diante, ali se encontra o rei Saul, consultando a médium de Endor, que posteriormente, até a médium fala, que ele perderia a batalha, e ele realmente perde a batalha. 1 Samuel 28, verso 1 em diante. Então ali, vejamos que é pecado, aos olhos de Deus, é pecado fazer uma consulta aos mortos. Problema da morte. Extinção. O problema da morte, meus queridos, é que
por mim e por você, com as nossas capacidades que temos, jamais conseguiremos vencer a morte. Infelizmente, essa é a realidade minha e a sua realidade. Porém, quero dizer a você o seguinte, que nós, cristãos, acreditamos em Jesus Cristo e Ele possui a chave da morte e do inferno. Amém? Amém. E Ele vai voltar pela segunda vez e vai chamar os nossos queridos que se foram, né? Talvez um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, que se foi, né, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Esses nossos queridos farão parte conosco das alegrias futuras, das alegrias eternas. Mas até lá, infelizmente, nós não temos como resolver esse problema, né? Por quê? Porque em Romanos 5, verso 12, nos diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele menciona Jesus Cristo como o segundo Adão. Onde o primeiro Adão falhou, Jesus Cristo triunfou. O primeiro Adão, ele caiu num paraíso, né? E Jesus Cristo venceu o inimigo de Deus num deserto, né? Assim como Adão pecou, ele caiu em tentação e a morte chegou para ele, e infelizmente a morte chega para mim e para você, o contrário também é válido. Como assim? Ou seja, na pessoa de Cristo Jesus, a salvação chegou não só para Cristo primeiramente, né, mas para todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário. A salvação chega para todos aqueles que acreditam que Cristo tem a chave do inferno e da morte, né? Ou seja, assim como em Adão todos pecaram, em Cristo todos nós somos salvos. Amém? Amém. Todos nós somos salvos. E para entender um pouco a morte, nós precisamos entender como funciona a vida, né? Nada mais justo. Então vamos lá. Aqui temos uma representação, né? Claro, uma representação de Deus moldando um boneco de barro ainda sem vida, né? Temos aqui então o seguinte, em Gênesis 2:7, lá diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A pergunta é a seguinte: nós somos alma ou nós temos alma? Somos. Hã? Somos ou temos? Somos? Exatamente. Nós somos uma alma, né? Há muita diferença em ser e ter, né? Esse é o dualismo grego, né? O que é o dualismo grego? O dualismo grego, eles acreditam, essa filosofia acredita, né, que o espírito é bom e a pessoa é má. O corpo é má e o espírito é bom. Por isso que existe a reencarnação, né? Por isso que existe a ideia, né, o conceito, a filosofia, né, da alma penada, né? Fica vagando por aí, procurando uma pessoa para se reencarnar futuramente, né? Essa é uma ideia grega que não pertence em nada na palavra de Deus, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Essa é uma filosofia grega, um dualismo grego. E esse dualismo grego a gente pode entender melhor da seguinte forma:
Acredito que todos vocês, assim como eu, alguns anos atrás, assistiu aquele filme Ghost, do outro lado da vida, né? Aquele filme, Ghost, nos anos 90, que estourou aqui no país, né? Aquele filme é 100% espiritismo, porque ele realmente valoriza o conhecimento, a filosofia grega. Ele dá valor ao dualismo grego. Mas, na palavra de Deus, não existe dualismo nenhum, nem grego, nem filosófico, nem nada. O que existe na palavra de Deus é que nós somos alma. Nós não temos alma, nós somos alma. Né? E continuando aqui, então, pó da terra. Nós fomos feitos da matéria-prima, né? Pó da terra, mas fôlego de Deus, nos tornamos alma. Nós somos alma, né? Por conta dessas duas matérias-primas da parte de Deus. Né? O que ocorreria com a alma caso desobedecesse? Né? O legal de estudar a palavra de Deus é que nós podemos traduzir a palavra alma por pessoa. Né? Toda vez que você encontrar a palavra alma, você coloca pessoa e o sentido vai permanecer o mesmo. Como nesse texto, por exemplo. Ezequiel 18, verso 4 diz que toda pessoa que pecar, essa morrerá. Ou, na versão da Bíblia, né? Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, nós podemos perceber que não há aqui na igreja, e muito menos aí de onde você nos assiste, né? Alguém santo. Todos nós somos pecadores e, infelizmente, se Jesus não voltar em nossos dias, né? Iremos descer ao pó. Né? E essa é uma verdade crucial e real da palavra de Deus. Né? Temos também aqui o que reitera, né? O que Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6 já nos diz. Gênesis 2, versos 16 e 17 nos diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Então nós percebemos aí que a palavra de Deus vai em sentido contrário às muitas filosofias que existem em nosso mundo. Né? Então nós podemos perceber pela palavra de Deus mais uma vez que a morte ela é real. A morte ela ela pode até ser não instantânea, né? Mas em algum momento da vida nós sofreremos com esse intruso, né? Porque não era da vontade de Deus, nunca foi da vontade de Deus que houvesse morte. A morte ela é um intruso, ela é aquele penetra, né? Uma balada que não foi convidado, né? Então, esse é a morte. A morte, ela não faz parte dos planos de Deus. Né? E que mentira Satanás, então, orquestrou, manipulou, ele construiu para poder, a fim de conseguir seus objetivos. Gênesis 3, verso 4, nos diz o seguinte: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha que sutileza, né? É que nem uma laranja podre num saco de laranja boa.
não é? Porque é o seguinte, Deus falou assim, ó, certamente morrereis. É que nem eu acabei de falar agora há pouco. Pode ser que no momento do pecado a gente não morra, mas em algum momento lá na frente de nossa vida, nós morreremos. E Eva não ponderou essa consideração, ela não quis fazer essa consideração, né? E assim então ela cedeu à tentação, né? Ela ouviu a voz da serpente em vez de ouvir a voz de Deus, né? E isso é triste, né? Isso é triste. Por quê? Porque quantas vezes nós damos ouvidos a outras pessoas, a outras coisas, a outras prioridades que não a vontade de Deus, né? Às vezes Deus fala algo em nosso coração, Deus nos incomoda com o teu Santo Espírito, né? Deus nos mostra o caminho que devemos ir, os conceitos que devemos ter baseado em sua palavra, mas muitas vezes o inimigo rouba a nossa atenção, a nossa consciência, né, para conseguir atingir os objetivos dele e não os nossos, né? E aqui está o dia em que Eva cedeu à tentação, né, que ela ouviu a serpente, né? Aqui, cemitério provém do grego, da palavra grega kolonimplon, que quer dizer dormitório, lugar onde se dorme. Mas interessante o seguinte, que hoje, né, hoje é dia de finados, foi o dia de finados, né? Eu estive lá no cemitério juntamente com o Emerson, juntamente com o Dudu, com a Jaque, né, entregando os livrinhos, né, dando esse conforto, né, esperança para as pessoas. Junto com a irmã Maria também, estivemos ali, né, anotando os nomes, orando com as pessoas, fazendo o varal de oração com as pessoas, né. E interessante que não só hoje, mas eu já vi em outros dias de finados como hoje, né, que as pessoas elas choram e choram muito. Por quê? Porque realmente perdeu o seu parente. Tudo bem, eu também choro, né? Quem é que não chora, né? Mas, geralmente, quando a pessoa diz que chora, ela não para por aí, né? Se você falar assim, eu choro porque eu perdi um parente e tal, você consegue compreender, né? Mas, geralmente, quando a pessoa chora, quando a pessoa faz menção a isso, ela continua alguma frase, alguma sentença. Em algum momento ela solta a seguinte frase, ele está no céu, né? Ele está no céu. E a pessoa chora copiosamente ali, né? Interessante, né? Interessante por quê? Porque, em primeiro lugar, se todas as pessoas que morrerem, de Adão até nós, né? Se todas as pessoas que morrerem, se elas automaticamente, assim quando morrem, quando são enterradas, elas vão ao céu, né? Como muitas das pessoas mencionam, né? Que ela está no céu, tal, está num lugar melhor e continuam a chorar. Pergunto, qual é o objetivo da segunda vinda de Cristo? Qual é o objetivo da segunda vinda de Cristo? Porque na minha visão, na cosmovisão bíblico-cristã, a segunda vinda de Cristo, um dos objetivos da segunda vinda de Cristo, né, é dar recompensa, né, aos bons e aos maus, né, dar recompensa final. E também, né, chamar os nossos queridos à vida e assim então irmos com todos aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo
todas essas pessoas, os mortos-vivos e os vivos que serão transformados no abrir e fechar de olhos, como veremos daqui a pouco, né? Todos nós, juntos, reunidos, estaremos indo para o céu. Esse é o objetivo da segunda vinda de Cristo. Reunir os mortos que morreram em Cristo, juntamente com os vivos que estarão vivos na ocasião da volta de Cristo. E esse grupo todo irá para o céu. Esse é o objetivo da segunda vinda de Cristo. Levar os mortos e os vivos para o céu. Mas aí aqui está a pergunta: se todas as pessoas que morrem vão para o céu, qual é o objetivo da vinda de Cristo? Nenhum. A gente está roubando um evento que pertence à segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós estamos antecipando as coisas, né? Porém, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, né? Em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. E Deus, no momento certo, irá chamar os mortos à vida. Amém. Em João 11, verso 11 a 14, temos a história da ressurreição de Lázaro, né? No verso 43 e 44 também continua a mesma história, né? E temos então essa história. Antes de ir para frente, uma outra conclusão a respeito desse slide aqui é o seguinte: a primeira conclusão foi a que eu acabei de fazer. A segunda é a seguinte: se o céu é um lugar bom, um lugar aprazível, né? Ellen White, ela escreveu um livro chamado Visões do Céu. E ali ela conta vários relatos, vários testemunhos, né, de como é o céu, das alegrias que nós, os salvos, poderemos ter se nós estivermos lá pela graça de Cristo. Amém? Amém. Eu espero que eu e você estejamos lá. Amém? E ela então relatou, né, que existe ali a árvore da vida, né? Ela relatou que existe ali um rio de cristal. Ela relatou que santos, como Enoque, ela viu Enoque, ela viu Elias, né, que estão no céu, né? Ela viu Moisés, né? Tudo isso ela viu, né? Ela viu os animais, andou por meio dos animais, brincou com os animais. Então, assim, na nossa cosmovisão bíblico-cristã, o céu é um lugar de festa, irá ser um lugar de festa. Por quê? Porque Jesus, na sua segunda vinda, irá chamar os mortos à vida, e nós passaremos a eternidade com os nossos queridos. Olha só, amém? Amém. Você que perdeu o pai, você que perdeu sua mãe, você que perdeu seu tio, seu filho, sua filha, né? Seu avô, sua avó, não se preocupe, você irá rever os seus queridos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Amém? Não precisamos ter medo da morte. Por quê? Porque Deus é quem tem a palavra final. Deus é quem tem a palavra final. E sendo assim, o céu não é um lugar de depressão, né? A pessoa morre, meu parente morreu e ele está no céu e continua chorando. Que céu é esse? Eu não vou querer participar de um céu desse, né? Um céu depressivo, onde o meu parente morre por eu estar lá. Que céu é esse, né? Então, nós, pela palavra de Deus, nós compreendemos que o céu, esse lugar é um lugar em que nós nunca deveríamos ter saído. Amém? Amém. Vou repetir. O céu nunca foi um lugar
de onde nós nunca deveríamos ter saído. Amém? Amém. Por quê? Porque o céu era o jardim do Éden. E se nós não tivéssemos pecado, permaneceríamos no jardim do Éden. Né? Então, esse céu, esse lugar, é o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Então, aqui temos aqui o vidinho, né? Pode passar. Opa. Aí está uma representação, né? Da ressurreição de Lázaro, né? Jesus Cristo está ali à frente da pedra, logo mais a pedra será tirada. Taking away the stone. Em inglês, né, eles mandaram tirar a pedra. Jesus vai então, eles tiram a pedra e Jesus fala: Lázaro, venha para fora. Né? Lazarus, come forth. Aí temos Lázaro se mexendo, né? Se levantando, a irmã Marta e Maria, né? Estão ali presenciando essa cena, né? Juntamente com os discípulos, juntamente com os judeus que estavam ali presentes, né? E testemunharam desse milagre. Ou seja, essa é uma experiência que os mortos terão por ocasião da segunda vinda de Cristo. Essa é uma experiência que os mortos terão. E aqui temos uma senhora. Essa senhora, ela teve um acidente, né? Bateu sua cabeça. E ela ficou 4 dias em coma. Ao voltar do coma, ela reiniciou a sua última conversa antes da batida, antes do acontecimento trágico que quase a vitimou. Ou seja, mais uma vez, uma experiência dos mortos em Cristo, quando eles forem ressuscitados por ocasião da vinda de Cristo. Qual? Ou seja, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão e os seus últimos acontecimentos ainda estarão em sua memória. E quando eles se encontrarem conosco, com os que estivermos vivos, retomaremos essa conversa agradável, né? Dos últimos momentos antes da sua morte. Então, outra vez, nós teremos essa mesma experiência. Né? E aqui temos Harry Houdini. Ele foi um mágico na cidade de Londres, alguns anos atrás. E ele iria se casar, mas ele falou para a sua noiva: olha, eu sou mágico, né? Você bem conhece e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desafiar a morte. Ou seja, eu vou me amarrar todo, como vocês estão vendo aqui, com as correntes, né? Vou me jogar em um rio e quando eu voltar, nós nos casamos. Vamos ver se deu certo? Certamente não deu certo, né? Por quê? Porque ele estava todo amarrado com ferro, com cadeado bem amarrado, né? E ele não conseguiu cumprir com o seu desafio, né? De que quando voltasse ele iria se casar com a moça. Isto é, passou 20 anos, a jovem ali está com outro rapaz, né?
devido ao fato de que aquele mágico não conseguiu se desvencilhar das algemas, né, dos ferros, né, para poder vencer a morte e poder, enfim, casar com ela. Isso não aconteceu. E o que dizer então das sociedades secretas, dos espiritismos e tal, né? Isso, como eu já te disse, né, em Deuteronômio 18, verso 9 a 14, né, você pode ver novamente, né, é pecado aos olhos de Deus uma pessoa que faz consulta aos mortos. Nós sabemos o seguinte, para quem esteve ontem à noite aqui, né, nós aprendemos que Satanás, um anjo de luz, ele tem poder. Ele foi expulso do céu, mas com essa expulsão, Deus não tirou seu poder. Deus só tirou o direito de Satanás estar no céu. Só isso. O poder ele manteve. E, infelizmente, o poder que antes ele tinha para fazer o bem, quando ainda em sua inocência, né, antes de achar iniquidade nele, conforme estudamos em Ezequiel 28, verso 13 a 15, né, antes de ter iniquidade em Satanás, o poder que ele tinha era para fazer o bem, né? Mas, conforme nós vimos, que esse anjo que Deus criou, né, que ao longo da sua trajetória, ao longo da sua relação com os outros anjos, né, ele foi disseminando dúvidas em relação quanto ao governo de Deus, né? Ele disseminou dúvidas em relação a como Deus governava o universo. E aí chegou um dia, eu acho iniquidade nele, tal, e daí o tempo passa, ele é expulso do céu, Deus não retira o poder dele, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que infelizmente, não gostaria também, né? Mas a palavra de Deus nos diz, que conforme a gente aprendeu ontem, segundo o apóstolo Paulo, né, Satanás, ele se transforma em anjo de luz para conseguir atingir os seus objetivos. Porque é claro que ele, da forma como vimos ontem, com Vicente Risco, né, com pé de cabra, asas de morcego, a cauda com um tridente, quem é que iria dar ousadia para ele, né? Quem é que iria parar para escutar ele, né? Quem é que iria, né? Ou seja, ele se transforma em anjo de luz para criar uma credibilidade entre nós e ele, para que nós caiamos em tentação. E isso, infelizmente, ele consegue através da morte, da imortalidade da alma, né? Por quê? Porque muitas pessoas acreditam em nossos dias que nós podemos conversar com os nossos queridos mortos, que são realmente o nosso pai, o nosso avô, o nosso bebê, talvez, né, quem perdeu uma criança, né, uma avó, um avô, um tio, uma mãe, né, que realmente essas pessoas falam conosco. Mas, na verdade, como eu já te disse, né, Satanás, ele se transforma em anjo de luz e ele se personifica nessas pessoas, nesses entes queridos que nós temos, a fim de conseguir os seus objetivos, que é nos fazer cair na armadilha dele. Infelizmente é isso que acontece, e esse é o engano dos últimos dias. O engano dos últimos dias é a imortalidade da alma. E nós, pela palavra de Deus, nós temos três coisas. Os mortos não louvam a Deus, segundo Salmo 115, verso 17.
os mortos não podem voltar para sua casa, de acordo com Jó, capítulo 7, verso 9 e 10, e os mortos não podem aprender. Se a gente ler o capítulo 9 de Eclesiastes, dos 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós vamos chegar a essa conclusão também, de que na sepultura não há projeto, não há perspectiva de algo na sepultura. Para onde nós vamos, não há projeto, não há plano, não há nada. Nós estaremos descansando. Jesus disse que a morte é um sono. Ele compara a morte com um sono. E Hebreus 11, verso 39 e 40 nos diz: e estes homens de fé, embora tivessem confiado em Deus, recebido a sua aprovação, nenhum deles recebeu tudo quanto Deus lhes havia prometido. Continuando, porque Deus queria que eles esperassem e participassem das recompensas ainda melhores que estavam preparadas para nós. Ou seja, eles não puderam ver a Cristo face a face, mas, como eu já te falei, você bem sabe, de cor salteado, eu espero, que por ocasião da vinda de Jesus Cristo, da segunda vinda, essas pessoas, esses patriarcas, receberão a maior e melhor recompensa, como diz o livro de Hebreus. Quando os mortos então voltarão à vida? Quando? 1 Tessalonicenses 4, verso 14 e 16, nos responde: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos aqui creem que Jesus morreu e ressuscitou? Levanta a mão. Amém. Amém? Então vamos continuar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Amém. A nossa garantia, presta atenção, a nossa garantia na vida eterna é uma: Jesus morreu e ressuscitou. E nós também, se porventura morrermos, por ocasião da vinda de Cristo, se morrermos na bendita esperança, como nos diz Tito 2, verso 13, aguardando e apressando a bendita esperança, se morrermos nessa bendita esperança, nós receberemos a vida. Nós vamos receber a vida. E aqui está, meus queridos, a nossa experiência. Ou seja, eu e você, nós sabemos que Jesus vai voltar. Tem uma música aí. Nós sabemos que Jesus vai voltar. E independente de nós estarmos mortos ou não, nós temos que ter a nossa esperança bem firmada na palavra de Deus. Nós temos que ter essa bendita esperança dentro de nós. E eu faço um apelo a vocês, meus queridos, nesta noite, de acordo com o Salmo 37, verso 5, diz o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? Ele fará. Glória a Deus, e o mais ele fará. É claro que a morte, ela nos causa preocupação, não é para menos. A morte nos causa preocupação, nos causa medo, nos causa ansiedade, nos causa, de repente, estresse, Mas, como nós estudamos, através da palavra de Deus,
nós temos que ter esperança. E eu convido a você, agora iremos cantar uma música, a olhar para a cruz, e todos aqueles que acreditam nessa bendita esperança, que se levantem, né, ao cantarmos essa música, né, e assim nós estaremos nos declarando para Deus que quando olhamos para a cruz de Cristo, nós temos esperança de vida e de vida eterna. Então todos os que aceitam, né, esse convite poderão, esse é o meu apelo, que todos os que aceitarem esse convite permaneçam de pé para nós fazermos uma oração. A olhar para a cruz. Glória a Deus. E lembre-se, meu querido, você perdeu um pai e uma mãe, não se preocupe. Jesus é o doador da vida. E todos aqueles que acreditarem em Cristo receberão a salvação e a recompensa que é a vida eterna. E todos aqueles que aceitarem essa palavra, a palavra de Deus, podem se levantar. Leito cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas meus olhos
que a graça de Cristo te alcança e te alcançará por todo sempre. Diz amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos transforma. A Tua palavra tem poder de dar vida àquele que não tem, de dar pão àquele que está sedento e água àquele que está com sede. Obrigado por Sua palavra, Senhor, porque certamente ela nunca, jamais voltará vazia. Que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa igreja aqui como um todo, do Jardim Esmeralda, Balneário Esmeralda, aqui em Praia Grande, São Paulo. Que cada membro seja reavivado por Teu Espírito Santo. Amém. Que todos nós venhamos ter um encontro contigo. E que mais do que isso, que nós todos venhamos ter a bendita esperança de encontrar com os nossos queridos que se foram no lar da eterna felicidade. Amém. Muito obrigado, Senhor, por nos dar essa esperança. Porque o mundo diz que a última coisa que morre é a esperança. Porém, no cristianismo, a esperança ela é eterna. Por quê? Porque a esperança ela é personificada na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Senhor, por nos dar o Seu Filho amado para morrer em nosso lugar e nos comprar com Teu precioso sangue. E muito em breve, o Senhor irá voltar para chamar os mortos à vida e juntamente conosco, nós que estivemos vivos por ocasião deste glorioso evento, iremos todos juntos para o lar da eterna felicidade. Amém. Muito obrigado por essa esperança que arde e bate forte em nosso coração. Amém. Que nesse dia de tristeza, né, que possamos dar um ressignificado nesse dia. Amém, Senhor. Que possamos trazer esperança para aquelas pessoas que não têm. Amém. Que tenhamos a convicção de que Jesus é o doador da vida, Jesus nos comprou com Teu sangue e Ele voltará para nos buscar. Amém. Abençoe cada pessoa que veio aqui nesta noite, que o Senhor dê uma bênção todinha especial. Amém. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos, amanhã, 15 para as 8 da noite, 19 horas e 45 minutos, teremos mais um encontro aqui imperdível com a palavra de Deus falando diretamente ao nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. E você é o nosso convidado. Você que está na internet também é o nosso convidado. Você que está aqui na IAS Esmeralda é o nosso convidado. Nós falaremos sobre a lei de Deus. Correto? Será que ela foi abolida? Será que eu posso espancar meu pai e minha mãe? Né? Porque se uma vez a lei foi abolida, eu posso, né, interpretar a lei ao meu modo. Né? Então nós veremos essas e outras perguntas amanhã, às 19 horas e 45 minutos. Deus te abençoe.